Olha só, tá começando mais um programa Vida e Saúde. Como é que você está hoje? Eu espero que vá muito bem e espero que possa ficar um pouquinho melhor depois de passar esse tempinho aqui junto com a gente. O Vida e Saúde está começando, tem receita, tem conversa, tem ideia boa para você mudar a sua vida para melhor, com certeza. No programa de hoje a gente vai falar sobre o movimento anti-vacina e as coisas que você precisa ficar alerta quanto a esse assunto. Também vai ter receita, fica tranquilo. E a gente começa o programa sempre colocando aqui para você uma frase, um pensamento. E hoje a gente vai meditar na palavra de Deus. João 16:33, uma versão na linguagem de hoje, diz o seguinte: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quem disse essas palavras foi Jesus. E se Ele está com a gente, se a gente estiver pertinho dEle, as turbulências, os momentos difíceis, os furacões da nossa vida vão ser possíveis de serem vencidos, passados na força de Jesus. Confia nele hoje e você vai ser vencedor. O programa está começando, eu gosto muito de mencionar aqui as nossas redes sociais, é lá que você consegue conversar com a gente, mostrar o que você tem feito, buscar também auxílio, coisas que a gente já passou aqui no Vida e Saúde, receitas que você já viu por aqui, tá tudo lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, é o blog, é um canal de comunicação com você, é lá que você consegue pedir a revista Fique Leve, uma revista com estudo bíblico, de uma maneira muito leve sobre saúde, falando do aspecto físico, mental e espiritual. É só preencher com seus dados, colocar o seu CPF, preenche direitinho para não chegar aí no endereço do seu vizinho, tá? E aí você vai receber totalmente gratuito, sem surpresa nenhuma, esse presente que é a revista Fique Leve aí na sua casa ou no seu estabelecimento, tá bom? Bom, preciso mostrar para você a receita de hoje. Olha só que gracinha essa proposta de muffin low carb que a gente vai te ensinar a fazer hoje. Olha que lindo, e tá cheiroso por aqui. Bom, para falar sobre o assunto de hoje, que é movimento anti-vacinas, nós estamos aqui com a infectologista, a doutora Marina Melacarne. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a agradeço. gente. Esclarecendo, conversando, é assim que a gente pode tomar decisões mais acertadas com relação à nossa saúde. E a gente que é brasileiro, que é tudo bom de coração, que dá um jeitinho para tudo, tem a tendência de não procurar muito por informações antes de tomar decisões. O assunto de hoje vai envolver vacinas. 2018 foi um ano muito difícil para o brasileiro, que teve novamente o sarampo com foco muito grande aqui no Brasil. Então a gente precisa retomar esse assunto com muita informação, baseado em dados científicos, pesquisas, coisas que realmente possam contar a nosso favor na hora de decidir. Antes de entrar propriamente no assunto, eu quero mostrar aqui para vocês os ingredientes do muffin que a gente aprende hoje. Anota aí para você poder fazer na sua casa. 3/4 de xícara de farinha de amêndoas, meia xícara de farinha de coco, meia xícara de xilitol, 1 colher de chá de fermento em pó, aquele fermento de bolo, 2 colheres de sopa de farinha de arroz integral, 1 colher de café de goma xantana, também 1 colher de café de essência de baunilha, novamente, 2 ovos caipiras, e você pode usar também aqui um substituto para o ovo, que seria aquela misturinha com chia, 1 colher de sopa de óleo de coco, 1 xícara de leite de coco, meia xícara de gotas de chocolate, 70% é o que a gente está usando. E também forminhas para cupcake que a gente vai usar. Não tem forminha de cupcake? Não tem problema não. Você pode usar forminha de empadinha, você pode usar a forma normal, mas é interessante se você quiser fazer uma coisinha. Pode usar também aquela maquininha de fazer cupcake, também dá certo. E fica gracioso. Então a gente está usando aqui uma forminha bem colorida. Bom, a receita funciona basicamente assim. Você vai colocar os ingredientes molhados e secos separadamente. Então eu vou adicionar aqui, olha, deixa eu lavar minha mão, né? Especialmente aqui na nossa cozinha, onde a gente vai pra lá, vem pra cá o tempo inteiro. Lava a mão nunca é demais, doutora. É verdade.
Então é o seguinte, eu vou colocar os ingredientes molhados, como o ovo, a baunilha, o leite e até o óleo de coco numa vasilha. E vou misturar bem. E receita com ovo tem que tomar muito cuidado para não ficar com aquele cheirinho de ovo, né? Tô querendo um... Aqui, achei. Opa, tinha um bem ali, eu não vi, gente. Revirei a cozinha, tava bem aqui do meu lado. Ó, 2 ovos, tô usando ovo caipira. Um pouquinho de baunilha. E também o óleo de coco. São os primeiros ingredientes que eu misturo nessa receita. O óleo de coco tá meio sólido aqui por causa da temperatura. O nosso estúdio é um pouquinho mais frio. Então eu vou dissolver esses ingredientes aqui. Se você não tem um fouet para mexer assim, um batedor para mexer assim, você pode usar garfo também, não tem problema. O que a gente quer é dissolver bem esses ingredientes. Olha aqui. Doutora, eu sei que você não usa ovo em casa, então essa receita dá para você preparar com o egg chia. Já ouviu falar? Sim, é um ótimo substituto, né? Funciona muito bem. Ó, tô colocando aqui leite de coco do mercado mesmo, gente. Tá vendo como a mistura já ficou mais homogênea? Agora eu reservo isso aqui. E vou fazer a mistura dos ingredientes secos. Farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de arroz integral, goma xantana e xilitol. Para quem não sabe, xilitol é um adoçante natural. Existem várias plantas que podem fornecer o xilitol. Mas se você não tem xilitol aí na sua casa, se está difícil encontrar ou se está muito caro, você pode usar algum outro adoçante da sua preferência, tá? Eu estou usando aqui o xilitol porque ele tem menos calorias do que o açúcar. Como o muffin é low carb, então tem que ser alguma coisa com baixa caloria. Acrescento por último o fermento. Olha, nos ingredientes secos. Misturo bem. E é bem agora, eu vou abrir um buraco aqui no meio, olha, essa mistura, que eu adiciono os líquidos já misturados. Agora é só incorporar esses ingredientes aqui. A mistura fica um pouco densa mesmo, porque as farinhas não são tão fininhas, elas são super ricas em fibras, proteína de boa qualidade. A farinha de amêndoas, por exemplo, ela tem vitamina E, fósforo. Ó, ele fica com essa textura aqui, ó, mais firminho do que um bolo, por exemplo. Já adicionei o fermento, agora chegou a vez das gotinhas de chocolate. Se você não quiser usar o chocolate, vale aí usar as alternativas. Pode ser uva passas. Nozes. Nozes fica muito bom. Damasco também fica bom picadinho. E ó, gente, é isso. Agora é só colocar essas forminhas aqui. Super legal de preparar essa receita com o seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho. Levando a criança para a cozinha, você ensina, você estimula hábitos mais saudáveis. E agora eu vou usar mas 2 colheres para colocar a massa aqui sem fazer tanta bagunça, ó. Uma pega a massa, outra despeja aqui. E eu não vou deixar ele muito cheio. Eu deixo mais ou menos 1/4 do copinho vazio, porque ele vai crescer. Olha aqui. E assim a gente vai começar o programa com uma receita já indo pro forno, doutora. Rápido, né? Rapidinho.
Eu cheguei à conclusão, já há algum tempo, de que a cozinha saudável, ela precisa de um pouco de planejamento. Sem planejamento, ela é trabalhosa. Quando a gente se planeja, já sabe o que vai fazer, vai para o mercado com a lista de compras na mão, a tendência de comprar e comer besteira é muito menor. Organização, né? Aí, na hora de preparar a receita, eu tenho os ingredientes certos. Organização é fundamental. Olha que legal, gente. Eu vou deixar meio bagunçado assim mesmo. Vou arrematar esse restinho de massa aqui para não perder nada. O forno já está pré-aquecido. E eu vou levar isso aqui para assar por mais ou menos 20 minutos no forno médio. 180 graus, tá excelente. Vamos colocar no forno? O cheirinho já tá bom assim, imagine assado. Muito bem. Olha só, a gente foi para as ruas, doutora, para saber o que as pessoas pensam sobre vacinação, o que elas sabem sobre vacinação. Vamos ver. A vacina está presente na vida de todo ser humano. Do 0 aos 7 meses, a criança recebe muitas doses. E quando adulto, a vacinação continua acontecendo. Fui até um shopping conversar com as pessoas e saber se elas costumam participar de campanhas de vacinação. Será? Sim, eu acho muito importante. Eu acho que é uma prova de amor que a gente tem com o nosso filho. Eu quero dar todas as campanhas, porque ele está bem novinho ainda, né? Então eu dei que tem que seguir a carteira de vacinação, mas eu acho muito importante. Não, nunca participei. Algumas já sim. Completamente importante, né? Aliás, é muita responsabilidade dos pais que não estão vacinando seus filhos, né? Porque antigamente que não se tinha tanta informação, os pais vacinavam os filhos. E hoje, com tanta informação que tem, alguns pais ignorantes não vacinam seus filhos. Aí depois a responsabilidade vai ser deles mais tarde, né? Já que falar em não vacinar, será que algumas delas já ouviu falar dos movimentos anti-vacinas? Então, esses movimentos anti-vacinas, atualmente eu não tenho ouvido falar, mas eu conheço de há muitos anos atrás, né, que já tiveram alguns, quando a população não sabia muito em relação à vacinação. Mas hoje em dia eu sei que é algo primordial para a população. Nunca ouvi falar não desse movimento anti-vacinas, não. Não, eu nunca ouvi falar e acho um absurdo uma coisa dessa. Aliás, existe isso? Não dá para acreditar. Olha aí, indignação realmente com relação aos movimentos anti-vacina. Quero entender que movimento é esse anti-vacina e por que ele existe. Olha, infelizmente eles existem espalhados pelo mundo, tá? Em alguns países mais forte, outros menos, né? Aqui no Brasil nós temos o movimento anti-vacinas também. Na verdade, são pessoas que criam algumas definições, algumas especulações sobre as vacinas baseadas em estudos precários que acabam não incentivando a vacinação. O mundo ele se divide em era pré e pós-vacinal, né? A gente consegue observar nos livros de história mesmo o tamanho do benefício das vacinas no mundo, né? Se a gente pegar aí a gripe espanhola, que dizimou mais de 40 milhões de pessoas na Europa, foi uma pandemia. Depois tivemos a gripe asiática também, que dizimou muita gente, mais recente. Temos agora em 2018 o sarampo no Brasil, né? Até agosto nós tínhamos uma média de 1.300 casos que, devido à baixa adesão vacinal dessas pessoas que não se interessam por vacinar e também dessas que são anti-vacinas. Muitas especulações são feitas em cima das vacinas de forma errada. Uma delas seria que as vacinas causam autismo, né? Existiu realmente um estudo há um tempo atrás, que foi um estudo feito de maneira ruim, com uma metodologia muito deficiente, que fez uma relação de vacinas com autismo. Mas esse estudo já foi desmistificado, já foi lançado por terra e nós sabemos que realmente vacinas não causam autismo. Isso precisa ser falado e refalado, vacinas não causam autismo, né? Outras teorias
seriam algumas teorias de alguns grupos que falam que as vacinas existem para exterminar uma parcela da Controle de população. Controle de população, exterminar uma parcela da população mundial. Isso também não existe, né, Teru? Porque quem estuda vacinas, como o infectologista, o pediatra, ele sabe que as vacinas passam por vários processos, vários estudos, várias fases de estudo para poderem ser aplicadas nos seres humanos. Com segurança. Com segurança. Agora, desde quando surgiram esses movimentos antivacinas, doutora? Eles são bem antigos. Para você ter ideia, nos Estados Unidos existem algumas populações que não gostam de tecnologia, já ouviram falar? Sim. Algumas populações que têm alguns grupos, formam suas próprias cidades e não tem TV, usam algumas roupas dos anos 20, anos 30. E essas pessoas não se vacinam por não gostar de nenhum tipo de tecnologia. Para você ter ideia, nesses grupos populacionais, volta e meia existe um surto de poliomielite, vírus selvagem, que a gente chama, né? E não vírus vacinal, ou seja, realmente é o vírus da polio. Existem alguns surtos de sarampo, que nós estamos tendo agora aqui, né? E também existem algumas vertentes da medicina, alguns médicos formados, registrados no conselho, que são de algumas vertentes, de algumas especializações que não indicam o uso das vacinas. Não recomendam. Não recomendam porque acaba se misturando falsamente com o naturalismo. Veja, ser naturalista nada tem a ver com vacinas. Para vocês terem uma ideia, a doutora Marina é naturalista, ela vive um estilo de vida completamente saudável, é vegetariana, estrita, segue todos os remédios naturais. É claro que nós não somos perfeitos, mas a gente busca a perfeição no que a gente consegue, no que a gente pode, né? A gente precisa pensar que Deus deu inteligência ao homem para poder estudar e para poder chegar a essas conclusões, a fazer vacinas que são tão benéficas. Tanto é que dentro do próprio calendário vacinal, nós sabemos que existem vacinas que têm menos risco de reação, vacinas que têm mais risco de reação, mas que as reações, quando comparada com os benefícios superam os malefícios. Nem sei contabilizar para você em quantos %. Né? Por exemplo, hoje nós não vemos mais pessoas com poliomielite. A poliomielite foi erradicada do Brasil. A varíola foi erradicada do mundo. Né? A próxima na lista aí de erradicação é a poliomielite. Só existem 2 países do mundo que têm poliomielite ainda. E a gente ainda tem alguns indivíduos adultos, né, mais velhos, que sofrem, que ficaram com as sequelas da poliomielite ainda hoje. Mas realmente é uma doença que a gente não vê mais entre os pequenos. As meningites, por exemplo, a gente vê, quando a gente vê meningite no hospital, quando ela é bacteriana, porque existe também a viral, né, que para essa não tem vacina, mas para as que tem vacina, você pode pegar o calendário vacinal daquela criança. Possivelmente, na maioria das vezes, ela não é vacinada. Parece-me que existe uma ideia também, que você já mencionou aqui, doutora, de que existe um interesse governamental do controle populacional. E tem gente que acha que as campanhas nacionais, como por exemplo a do sarampo, que houve há pouco tempo atrás, seja uma dessas maneiras do governo fazer o controle populacional. Isso é pura fantasia. É pura fantasia, isso não existe, né? As vacinas, como eu já mencionei anteriormente, passam por processos de fiscalização de múltiplas entidades ao mesmo tempo. E não é um negócio só nacional, é um negócio internacional. Então, às vezes, a vacina vem até importada, ou a gente exporta também. Exatamente. E o Brasil, ele tem uma Sociedade Brasileira de Imunizações, né, que é a SBIM, que ela está por trás de tudo, ela inspeciona tudo, ela dá o aval daquela vacina, essa vacina é boa, vale a pena tomar, essa vacina necessita de mais estudos, que foi o caso da vacina da dengue, que há pouco tempo atrás a gente reformulou as indicações de quem merecia ou não ser vacinado para dengue, por exemplo. As vacinas, os riscos vacinais são muito pequenos perto dos benefícios. Já que você falou em efeitos colaterais, a gente percebe que há uma resistência quanto a esses efeitos colaterais. Será que isso também pode ser caracterizado como um movimento anti-vacina? Na verdade, uma mãe que deixa de vacinar um filho pelo efeito colateral, ela precisa estudar um pouquinho mais. Está pensando pequeno, a curto prazo. Está pensando pequeno e está sendo ligeiramente egoísta nesse caso, né? Porque existe uma coisa também, Teru, chamada imunidade de rebanho, que é assim, quando eu me vacino,
eu consigo imunizar nos próximos dias, com as minhas partículas exaladas da boca, as pessoas que estão ao meu redor. Olha só. Por isso que existem as campanhas, igual agora em agosto tivemos a campanha do sarampo e da poliomielite. Todas as crianças que receberam as gotinhas da poliomielite, elas também imunizaram as crianças que não se vacinaram na sala dela de aula, por exemplo, através da imunidade de rebanho. Então, existem estratégias do governo para tentar diminuir a incidência dessas doenças. Por outro lado, aquela criança também que não foi vacinada conscientemente ou por ignorância mesmo, ela também está colocando em risco a vida das outras pessoas que convivem com ela. Que talvez também não tenham sido imunizadas ou que não tenham passado pelos reforços, né? Porque se uma pessoa está ali e ela é uma pessoa um paciente fonte em potencial, né? Ela também tá colocando em risco tá todo sendo mundo egoísta ao não vacinar. Ao redor dela, faço minhas palavras da colega ali da reportagem, né? Que ela nem sabia que o movimento existia, mas se sentiu indignada de saber que poderia existir. E realmente é indignante porque as crianças, elas precisam dos pais para serem protegidas. E cabe aos pais realizar essa proteção. Eu, como você falou, eu tenho uma filha de 3 anos e nós somos bem naturais, nós utilizamos os 8 remédios da natureza, mas a minha filha tem um calendário vacinal completamente em dia e isso traz segurança para as crianças que convivem com ela também. Isso não é duvidar de Deus, isso não é duvidar dos remédios naturais, isso é também ser consciente, ser inteligente, usar também a sabedoria que Deus dá, permite que o homem consiga desenvolver vacinas que protejam, que previnam, e a gente tem que ter bom senso também, né? Não pode ser simplesmente fechado numa opinião e pronto, acabou. Estudar, entender. Claro, existem muitos países do mundo onde o movimento anti-vacinas é maior, mas engraçado, Teru, que são países que as condições de saneamento básico são boas, a pobreza não é tão grande. Me parece que é mais uma condição ideológica, uma coisa mais... né? Isso. Então, são países onde as doenças circulam menos. Então, nesses casos, a gente sente até um pouco de segurança. Mas num país como o nosso, onde nós temos condições precárias de saneamento básico, pessoas vivendo no extremo da pobreza... A gente tem muita divergência de um estado para outro, de uma região para outra, no mesmo estado, inclusive. Né? Realmente, a gente tem que alcançar as taxas vacinais aqui no Brasil, porque senão nós estamos perdidos, viu? A gente precisa mesmo incentivar que as pessoas procurem os postos de saúde, as clínicas particulares, para checar as carteirinhas de vacinação. Tá. E você que não sabe onde está a sua carteirinha, que perdeu, não lembra quando foi a última dose, não se desespera não, vá até um posto e se orienta como é que você pode, de repente, refazer as doses, tomar algumas vacinas que são imprescindíveis, tétano. Quais são as que a gente, que um adulto, né, precisa? São várias, na verdade. A gente fala que quando o adulto, ele não sabe o que tomou, a gente dá tudo de novo. Olha aí. Hepatite B, a gente dá a tríplice viral, tem também o tétano e a difteria, que a gente pode dar também, que é a DTP, existe a DTPA para gestantes. Tem que ir no posto. A influenza, que é anual, lembrando que a vacina da gripe é a única que é anual, porque a gripe funciona em surtos, ela é sazonal, né? Então, para cada ano é montada uma vacina nova, de acordo com a cepa que circulou no ano anterior. Entendi. Às vezes as pessoas perguntam, por que a necessidade de tomar a vacina da gripe todo ano? Primeiro, porque a imunidade da gripe é uma imunidade diferente, que só dura 7 meses. Segundo, porque todo ano ela é nova. Tá. Algumas vacinas duram para sempre, como a da febre amarela, que só existe aquele vírus ali, né? Outras têm que ser modificadas. Então, olha, a sua carteirinha de vacina, a doutora bem lembrou aqui no programa passado, que ela é um documento, ela não é simplesmente uma recordação da sua infância, não, ela é um documento. Inclusive, alguns trabalhos exigem vacinação, viagens para o exterior exigem vacinação. Dentro do Brasil, alguns estados precisa estar com reforço. Então, olha, tá na hora de levar isso a sério aqui e ser mais responsável nessa questão também. Agora tá na hora de provar. Bora? Vamos provar? Muffin Low Carb é o que você aprendeu aqui com a gente no Vida e Saúde hoje. A doutora Marina Malacarne falou pra gente um pouquinho sobre explicou um pouquinho sobre os movimentos anti-vacina. Doutora, vou servir você. Obrigada. E a importância de você ser vacinado, vacinada.
Agora é hora de provar. cheiro Muffin tá bom. low carb, o cheirinho tá ótimo. Essa é aquela receitinha de família que você pode fazer com seu filhão, com a sua filha. Fica fofinho, né? Uhum. Quero te agradecer. Eu que Com a agradeço. boca cheia de muffin. Quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde e dizer o seguinte: às vezes a gente tem aquela ideia de que a pessoa que é mais preocupada com a saúde, com os aspectos da natureza, com os 8 remédios, ela acaba tendo que ficar excluída da sua vida a alopatia, ou as vacinas, ou os remédios de farmácia. Eu gosto muito da sua postura de uma pessoa sensata, que usa quando A necessário. gente tem que saber combinar, né? Por exemplo, se eu tive uma vida inteira longe dos 8 remédios, como eu vou me curar com eles em um passe de mágicas? Em uma semana quero estar livre, semana leve eu quero e solta. estar livre de tudo que eu adquiri nos meus últimos 50 anos, intoxicada com um monte de coisa, né? Agora, se eu combino as coisas ou se eu vivo uma vida à base de coisas naturais, com certeza as doenças não vão nem chegar, na verdade, né? E o uso da alopatia vai ser o mínimo necessário, o essencial. O essência muito pontual, Muito né? pontual para aquilo que você realmente necessita. Tá certo. Obrigada pela participação novamente aqui no Vida e Saúde. A gente se despede aqui. Amanhã tem mais Vida e Saúde para você. Não se esqueça, Deus está do seu lado e Ele quer te ajudar a mudar aquilo que você pode para ser mais saudável. Confie nele e Deus vai te abençoar. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.